E aí, meus amigos, vocês estão felizes ainda? Você ainda tem fome de Jesus? Eu estou muito animado para começar essa série. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste o meu último vídeo. A gente vai começar uma série falando das coisas fundamentares, elementares do Evangelho. Então, eu percebo que muitas das dúvidas que aparecem na vida dos cristãos é porque eles não entenderam as coisas básicas ainda. Então, eu vou tentar apenas ajudar alguns. Eu sei que eu não vou solucionar tudo e nem vou dar a melhor explicação que tem, mas eu vou tentar. E hoje eu gostaria de começar a falar com vocês a respeito da obra da cruz. Sabe, é impressionante, você se assustaria como muitos no nosso meio ainda nem entenderam a cruz. E eu falo muitas vezes por mim mesmo, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida sem entender o porquê Jesus tinha morrido na cruz, sabe? Talvez você está na igreja, talvez você é cristão, talvez você é filho de crente, filho de pastor, você é sobrinho de padre, você é amigo de alguém muito espiritual que você confia, não sei. E você nunca parou para pensar ou para entender a respeito da cruz. Sabe, meus amigos, saber que Jesus morreu na cruz é diferente do que ter a revelação que Jesus morreu na cruz, do que ser atingido por essa verdade, atingido pelo fato de que Deus morreu numa cruz. Sabe, meus amigos, para a gente entender bem a salvação, nós precisamos entender a queda. Sabe, se nós não sabemos de onde nós fomos tirados, nós também não sabemos para onde nós temos sido levados por Jesus, para onde Jesus está nos levando nesse processo todo chamado salvação, nesse processo chamado maturidade da igreja para se encontrar com Cristo no seu casamento. Bom, mas eu acho que eu já adiantei um pouquinho o assunto. Então, se você for comigo em Gênesis 1, versículo 26 e 27, você vai entender que você foi criado para ser igual a Deus. Bom, você, de maneira bem simples, não foi criado para ser nada mais, nada menos do que igual a Deus. Você foi criado para conhecer a Deus, ser como Ele é e fazer o que Ele faz. Então, eu separaria isso em três etapas, né? Se você ficar com um pouco de dúvida, você pode assistir uma mensagem minha no Jesus Cop, que chama Descobrindo a Intimidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você assiste. Mas eu acredito que nós fomos criados para três coisas, basicamente. Ser igual a Deus, governar a terra e formar família. Então, meu amigo, resumindo, você foi criado para fazer o que Deus faz. Você foi criado para conhecer o que Deus conhece. Você foi criado para ser como Deus é, desfrutar de plena unidade, intimidade e comunhão com a pessoa de Deus. Mas então o que aconteceu? O homem pecou. O homem pecou porque quis ser igual a Deus. Ué, mas eu não fui criado para ser como Deus. Mas, meus amigos, muitas vezes o fim não justifica o meio, não é? E a maneira como o homem quis ser igual a Deus foi do jeito dele, seguindo as ordens da serpente. Bom, o homem quis um método, uma fruta, um jeito de que ele comesse aquilo e instantaneamente ele se tornasse igual a Deus e soubesse do bem e do mal. E, meu amigo, a grande verdade é que o homem já conhecia o bem, já conhecia o bom. Todos os dias o bom descia até o jardim para estar com o homem, mas naquele dia em que o homem decidiu comer para saber o que Deus sabe, ele não teve o coração de Deus, ele teve apenas o que Deus sabe. E ter apenas o que Deus sabe sem o que Deus sente é muito perigoso. E sabe, meus irmãos, naquele dia o homem conheceu o mal. E sabe, essa foi a queda. A queda foi o desejo, o orgulho, o sentimento do homem de tomar o lugar de Deus, de ser como Deus é, do jeito dele. Então, meus amigos, nós fomos separados de Deus. E você pode pensar que isso foi uma punição de Deus, que Deus puniu o homem. Mas não é bem por aí. Existiam duas árvores nesse jardim, chamada árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Mas quando o homem comeu do fruto da árvore do bem e do mal e ele pecou contra Deus e ele desobedeceu a Deus, esse homem se tornou um ser pecador. Agora, se o homem comesse da árvore da vida, que era permitido a ele, ele seria eternamente pecador. Ou seja, a natureza do homem não poderia ser mudada jamais. Então, o que Deus fez em sua bondade, Deus tirou o homem de perto dessa árvore da vida. O homem foi distanciado desse lugar de plena comunhão
porque essa árvore da vida tornaria o homem eternamente pecador, então não teria como salvar o homem. Você nunca se perguntou por que Satanás não pode ser salvo? Porque Satanás é eternamente pecado, eternamente ruim. Então o homem, se comesse daquela árvore, ele seria eternamente pecado, não teria salvação para o homem, sabe? Não teria volta para o homem. E meus irmãos, você precisa entender, Romanos 3, versículo 23 diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Você pode dizer, foi Eva, foi Adão, foi culpa deles, mas meus irmãos, não. Todos nós nascemos com a predisposição para pecar. Todos nós nascemos com o pé na lama, sabe? Todos nós pecamos. E se você diz que não, você já está pecando, porque aquele que mente peca. E aquele que diz que não peca, peca, diz em 1 João. Então, meus irmãos, todos nós estamos carentes da glória de Deus. Não existe como eu me salvar. E sabe, você diz pra mim, mas eu sou bonzinho, eu ajudo a moça a atravessar a rua, eu ajudo o senhor, eu ajudo a senhora, eu dou esmola, eu faço tudo que é bom. Mas meu irmão, não se trata de fazer tudo que é bom, se trata de ter uma natureza boa, e a sua natureza não pode ser mudada sem o próprio Deus, sabe? Não existe como alguém que é sujo se limpar. Não existe como alguém que é sujo se limpar. Não existe como alguém que é pecado se tornar santo, a não ser que haja uma intervenção daquele que é plenamente santo, plenamente justo, plenamente limpo. Meu amigo, é por isso que nós precisamos entender que não existe nada que você possa fazer para merecer ou para fazer Deus te salvar. Quem é você para que possa fazer Deus te salvar? Ou quem é você que possa fazer algo para merecer ser salvo? Quem é você que possa, por você mesmo, pelo quanto você ora, pelo quanto você jejua, pelo quanto você lê a Bíblia, quem é você para que você possa se limpar? Você não pode, você não tem esse poder, sabe? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, meus amigos, todos nós estávamos condenados à morte. E você fala assim pra mim, ali, mas é muito estranho, cara. Eu nasci, é lógico que eu vou morrer. Com 70, com 50, com 40, com 80, é lógico que eu vou morrer. Mas, meus amigos, você precisa entender uma coisa. Quando a Bíblia fala que você estava destinado à morte, ela não fala que você ia morrer com 80 anos, nem com 30, nem com 20, nem com 10. A Bíblia está falando de morte eterna. Sabe, você já é alguém que vai durar para sempre. Então, meu amigo, você não precisa se esforçar para ser eterno, porque de fato você já vai durar para sempre. A grande verdade é, a grande pergunta é, ou você vai morrer para sempre, ou você vai viver para sempre, sabe? Existe um homem chamado Jesus Cristo e ele é o autor da vida. Ele é o pela qual todas as coisas foram criadas e coexistem e existem. Ou seja, se Jesus parar de existir, tudo para de existir. Jesus é o centro, Deus criou e só existe uma maneira de ter vida com Deus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquele que está distante de Deus, não é, ele vai morrer eternamente, sabe? Muitas vezes nós achamos que eu vou parar de existir, se eu não quiser Jesus eu paro de existir, e aí quem quiser Jesus vai pro céu e vai vestir branco. Não, quem não estiver com Cristo, quem não for salvo por Cristo, meu amigo, morrerá eternamente. E eu preciso te falar isso, sabe? Muitas vezes nós, da nossa geração, nós não gostamos muito de falar das coisas negativas, mas meus amigos, nós precisamos falar o evangelho completo. Eu não posso falar somente aquilo que eu acho bonito, eu não tenho esse direito. Eu preciso contar a história inteira, e a história inteira é: ou você vive eternamente, ou você morre, sabe? Não existe outro jogo, não existe esse tal de purgatório, não existe esse lugar. Então, meu amigo, não existe outro jeito, ou você está com Deus ou está sem Deus. A Bíblia diz bem claramente, não existe como servir dois senhores. Não existe como viver outra coisa, cara. Ou você vive eternamente, ou você morre eternamente. Mas como alguém sujo pode se limpar? Então, se todo
todos pecaram e eu não consigo me salvar, sabe? Como seria possível eu ser salvo? Como seria possível eu voltar a esse lugar de origem onde eu poderia ser plenamente como Deus, onde eu poderia conhecer a Deus? Como? Só existia uma maneira: alguém morrendo no meu lugar, alguém sofrendo o que eu deveria sofrer, alguém pagando o preço que eu deveria pagar. E o preço é um só: o preço é preço de sangue, preço de morte, porque o salário do pecado é a morte. Então Deus odeia o pecado, não porque Deus odeia o homem, não. Deus odeia o que é mal, porque se Deus passa a gostar do que é mal, Deus é mal. Sabe, muitas vezes nós confundimos justiça com maldade, não tem nada a ver com isso, é justamente o contrário. Justiça é a bondade de Deus em prática. Você precisa pensar nisso dessa maneira. Você tá vendo isso? Isso aqui é a bondade de Deus, e simplesmente eu pego isso aqui e eu chamo isso aqui de maldade, do que é mal. Então eu coloco o que é mal no que é bom, eu coloco o pecado no que é santo. Se essa pessoa aqui, se o que é santo, se o que é bom passa a aturar o que é mal, você concorda comigo que o bom virou mal, que o bom virou conivente ao mal? Sabe como Deus lida com o mal? Ele dá ao mal o lugar de mal e ele dá ao bem o lugar de bem. Isso se chama justiça. A justiça de Deus é: eu dou o salário que aquela coisa precisa. Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que criou um lugar para aqueles que não o querem, que criou um lugar para aqueles que não o amam. Mas esse lugar é o inferno. Mas a justiça de Deus não é diferente da sua bondade. Mas, meu irmão, a justiça de Deus deveria ser aplicada em alguém, meu amigo. Ela foi aplicada no próprio Filho de Deus. O Filho de Deus veio como cordeiro perfeito. Não apenas um cordeiro, não apenas qualquer um, não. Um cordeiro sem defeitos. Alguém que veio para se entregar por nós. Isaías 9. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. E ele se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz que o Filho se manifestou a nós, que agora o Pai fala conosco através do Filho. João 3, verso 16 e 17 diz: porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo veio para nos salvar. Nos salvar do quê? Nos salvar da morte eterna. Por quê? Porque ele receberia sobre si a recompensa do pecado, que era a morte, que era o sofrimento, que era a ira de Deus. A Bíblia diz em Isaías 53 que foi agrado de Deus moer Jesus. Jesus foi moído. Em Hebreus 12 diz que pela alegria que estava proposta, Cristo suportou a cruz. Meu amigo, a alegria de Cristo era ver os filhos vindo ao Pai. Come on. Então, meus irmãos, Cristo pagou o salário da morte. Cristo deu ao pecado o seu fruto, que era a morte, em meu lugar. Você precisa entender, a cruz não é só um símbolo, a cruz não é só uma coisa, não. A cruz é a única maneira. A cruz é a única maneira. O sangue de Jesus é a única maneira. Se você não foi para a cruz, você não tem outra escapatória. Você não é salvo, você não vai morar com Deus, você não foi perdoado, sabe? Existe uma única maneira. Você entender que só existe Jesus Cristo como Salvador. E você se achega a Ele e diz: Jesus, eu creio que você é o único Salvador. Eu creio que você morreu em meu lugar. Eu me arrependo da minha vida de pecado. Eu quero viver a sua vida. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Mas a cruz não termina na morte. A cruz termina na vida. A cruz termina na vida, meu irmão. Sabe por quê? Porque Cristo não só morreu por amor de ti, por amor de mim. Cristo morreu e ressuscitou, sabe? Cristo fez algo que ninguém poderia fazer em seu lugar. Se outra pessoa tivesse morrido em seu lugar, você seria livre da dor, mas você não seria livre da morte eterna. Sabe por quê? Porque você não teria vida eterna.
Porque quando Cristo morreu em seu lugar, ele morreu a morte que você merecia, mas quando Cristo ressuscitou, porque só ele poderia fazer isso, só o próprio Deus poderia fazer isso, quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus, Jesus ressuscitou uma vida que eu não merecia, ele me deu a própria vida. Jesus morreu a morte que eu merecia e Jesus ressuscitou a vida que eu não merecia. Sabe, meu irmão, você pode ficar se perguntando por quê? Porque como um homem poderia morrer e salvar toda a humanidade? A resposta é bem simples. Esse único homem vale mais do que toda a humanidade junto. E esse único homem chamado Jesus, Emmanuel, Deus conosco, se entregou por mim, por você. Sabe qual pode ser a única escolha? Se entregar para ele, cara. Se render à cruz, sabe? Aquele hino que diz: alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. A única coisa que pode me limpar, a única coisa que pode me salvar é Jesus. A única coisa que pode me levar de volta àquele lugar de comunhão é através da cruz. Não existe outro jeito. Meu amigo, quero te convidar a vir para a cruz. Vem, corra para a cruz, corra para a cruz. É isso aí, meus amigos, eu tô muito feliz com essa série. Acompanha, manda pros seus amigos, manda pra todo mundo, manda pra todo mundo, manda pra todo mundo que precisa ouvir essa mensagem. Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve, aperta o sininho, compartilha, curte, comenta. E é isso aí, um abraço.